E agora vamos conversar com Freitas Júnior, que é pré-candidato ao governo do estado pelo partido Rede. Seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os amigos e amigas que acompanham pela Band. O que é que o motiva a disputar mais um pleito, desta vez colocar à disposição, né? Ainda vem a convenção aí, mas de se dispor a colocar o seu nome como um possível candidato ao governo do estado? Robson, é uma decisão muito difícil, porque o Rio Grande do Norte encontra com uma situação financeira, uma situação fiscal muito difícil, a máquina pública, consequentemente, por falta de recursos, ela não funciona, mas se você olhar no ano de 1995, eu tinha 7 anos de idade e Fátima, Carlos Eduardo e Robson Faria já eram deputados, já estavam na Assembleia Legislativa. Eles disputaram cargos diferentes, ora se juntam, ora se separam, mas a realidade é que todos eles deram a contribuição para que o Rio Grande do Norte chegue onde chegou hoje e esteja mergulhado nessa crise. E aí existe a necessidade de fazer um debate sobre a modernização da máquina pública, sobre uma questão importantíssima que é a escassez de água, a falta de água, e todo mundo esquece, ou pelo menos de propósito deixa de falar sobre a falta de água lá no interior. E quando foi na cidade de Pilões, lá no Alto Oeste, eu conversando com uma senhora, e essa senhora, a família dela vive com um salário mínimo. E aí ela estava relatando a situação que ela gasta entre 300 e 400 reais comprando água. E aí um dos motivos que me levou a tomar essa decisão, aceitei esse desafio do partido de ser pré-candidato a governador, é justamente para pautar as questões que as outras candidaturas não vão pautar. Nós observamos que, conforme já em torno de 73 anos, né, acredito que os meus pais não eram nascidos nessa época, acredito que seus pais também não, talvez os avós, os nossos avós, meus avós sim, já eram nascidos, mas há 73 anos nós temos duas famílias que se alternam no poder. E quando não estão no poder, acabam se juntando e alguma coisa acontece para aquela pessoa que está no governo, na prefeitura de Natal, tudo desanda, como se a pessoa fosse simplesmente incompetente, né? Você vê como ao longo dos séculos, as famílias Alves e Maia e também Rosado, que é das oligarquias mais antigas, familiares, se alternam sempre no poder, juntas ou separadas, mas no final das contas, com o discurso de querer salvar o Rio Grande do Norte, o que é salvo? Sempre é salvo apenas os mandatos dessas pessoas. Você acredita na possibilidade de mudança, de conscientização nesse aspecto por parte da população do estado? Tem até uma informação interessante, porque eu conheço bem a família Maia Rosado, e a família Maia e Rosado é a mesma família, é a mesma de Ser Rosado família, Maia. Né? De Ser Rosado É a mesma Maia, família, exatamente. São todas originárias, a família Rosado de Pombal, na Paraíba, e a família Maia de Catolé do Rocha. Exato. Há inclusive um livro que foi lançado recentemente, infelizmente eu não trouxe aqui, mas tem no carro, foi uma tese de doutorado do Monteiro, eu lembro do sobrenome dele, o Monteiro agora, me esqueci o primeiro nome, mas é muito interessante, é uma tese de doutorado sobre isso, mostrando todo esse ping-pong de poder entre famílias tradicionais, no caso da Paraíba, né? E a origem dessas famílias que estão do Rio Grande do Norte são justamente da Paraíba, né? Exatamente. E eu concordo quando você diz isso, que se apresenta como salvador da pátria, porque se a gente observar, fizer uma pequena reflexão histórica, a gente vai ver que, como eu disse, em algum momento todos eles estavam juntos, em outro momento se separam, e a situação que a gente tem hoje é horrível para o Rio Grande do Norte, porque você tem a senadora Fátima Bezerra, passou 4 anos, a situação é muito parecida com Rosalba, quando foi eleita governadora, fazendo pré-campanha. Senadora. Quando foi eleita governadora, que era senadora, antes, e passou 4 anos fazendo pré-campanha para o governo, e ninguém sabia. Foi um voto em branco e acabou que foi um governo que deixou muito a desejar e a população, desagradou muito a população do Rio Grande do Norte. Hoje ninguém sabe o que é que Fátima pensa sobre reforma tributária, ninguém sabe o que Fátima pensa sobre reforma da Previdência, como é que vai superar o déficit fiscal do Rio Grande do Norte, as ideias dela para a segurança pública, a gente não sabe. Da mesma forma, a gente tem um palanque que reúne Rosalba Ciarline, Carlos Eduardo, Henrique Alves,
Garibaldi Alves, José Agripino Maia. Então, são as forças do atraso que se apresentam como uma novidade para salvar o Rio Grande do Norte. Salvar do mal que eles mesmos fizeram. E a gente já conhece esse filme de antigamente e sabe que, na realidade, é só uma tentativa do PMDB retomar o controle do Estado para continuar os velhos grupos mandando e fazendo o que bem que eles sabem, que é conjugar de todas as formas o verbo roubar. E aí eu lhe pergunto, nessas suas andanças pelo Rio Grande do Norte, você tem captado esse sentimento? Ou ainda há uma expectativa de que haja o mesmo tipo de política do tomar lá da cá? Como é que está o eleitor em relação a essas e outras questões? Robson, muitas vezes até as pessoas estranham porque o resultado das pesquisas. Só que quando a gente vê, a maioria da população ainda não sabe em quem vai votar. As que sabem quem vai votar são militantes partidários, vinculados a políticos interioranos, e aí são as que aparecem nas pesquisas. O que a gente tem constatado, e até quem acompanha a gente no Instagram, no Facebook, quem não acompanha, até faça um convite, que nos acompanhe, tem notado que a gente tem percorrido todas as regiões do estado. Por onde a gente tem percorrido, a gente tem ouvido, semana passada a gente recebeu a adesão de um ex-presidente de Câmara, 2 vereadores, numa cidade lá do Alto Oeste Potiguar, e todas as pessoas, desde os jovens até as pessoas mais maduras, todas elas dizem que não dá para continuar fazendo política do jeito que está, que não dá para continuar. E a gente tem ouvido muito as pessoas dizerem que não iriam mais votar, mas que conheceram as nossas propostas, conheceram a nossa pré-candidatura e isso tem dado mais esperança. E isso, inclusive, muita gente madura que foi eleitor histórico dessas oligarquias horríveis que tem no Rio Grande do Norte. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Em breve você voltará aqui, na hora que passar pela homologação do seu partido, voltando em breve na condição de candidato para a gente debater ideias e propostas.